Estudar por questões ou ficar lendo infinitos conteúdos? É melhor ler ou assistir videoaula? Eu tenho certeza que essa e várias outras perguntas ficam passando todos os dias na sua cabeça quando você está estudando para o seu vestibular, e a gente está aqui nesse vídeo para resolver todas elas, ou pelo menos a maioria. Fica aí com a gente. Como assim? Tô entendendo nada. Eu sou o PV, sou professor de biologia e especialista em estratégia de estudos, e tudo que eu vou falar nesse vídeo hoje não veio de mim, mas veio de um cara muito importante para esse estudo da aprendizagem e da educação chamado Piaget. A verdade é que muitos gurus hoje na internet tentam te ensinar a estudar de várias formas mirabolantes, e a história é sempre meio milagrosa, sabe? Ah, estuda por questão que vai dar certo, então estuda por esse método que ele vai salvar a sua vida. E, cara, vamos falar sério, não tem método milagroso pra nada, né? Se isso é mentira pra alimentação, se isso é mentira pra saúde, se isso é mentira pra exercício físico, é também mentira pra estudo. E o que você precisa é entender onde cada parte do estudo se encaixa pra você não sair fazendo processos de estudo na hora errada. Esse é o grande vilão, cara. O grande vilão é você achar que é só ler, ou que é só fazer exercício, ou que é só fazer simulado que vai dar certo, porque cada uma dessas etapas tem seu papel, tem onde contribuir, e se você colocar todas direitinho, assim, ó, na ordem que elas precisam estar, aí sim eu te garanto que você vai ter o maior percentual de aprendizagem. Vamos lá, cara, o que Piaget falou pra gente sobre a aprendizagem? Ele falou que a aprendizagem é uma construção, e ela passa por várias etapas. A primeira etapa é a etapa de assimilação do conteúdo. O que é a assimilação do conteúdo? É quando você recebe alguma informação nova. Então aquela dúvida que você tem se é melhor, sei lá, você ler no livro ou assistir uma videoaula, cara, a grande verdade é que não faz a menor diferença. Depende do que você se adapta melhor, sabe? Ler e assistir uma videoaula, no final, dá no mesmo. É tudo uma etapa de assimilação de novos conteúdos. Você não detém aquela informação da mesma forma nos dois, e quem detém a informação é quem tá falando com você, seja o livro ou a videoaula. É lógico que pessoas diferentes vão se adaptar melhor a cada tipo de linguagem, e, cara, se você pegar dois livros diferentes, no final você vai se adaptar melhor a um do que a outro, e tá tudo bem, sabe? O importante é você encontrar uma fonte de conteúdo que te agrade e que te faça aprender. O problema é que a aprendizagem não para por aí, e depois dessa etapa de assimilação, a gente precisa ir para uma etapa muito importante da aprendizagem chamada de acomodação. E aqui eu vou dar puxão de orelha em vocês, hein, cara? Porque você que fica assistindo aula, que fica lendo livro e copiando as informações no caderno, velho, a verdade é que transcrever aquilo que você ouviu na aula, transcrever aquilo que seu professor escreveu no quadro, ou transcrever aquilo que você está lendo, não tem função nenhuma para aprendizagem. A etapa de acomodação é uma etapa de literalmente juntar aquele conteúdo novo que você está aprendendo a outras coisas que você já conhece, ou seja, a outros conteúdos que você já aprendeu, a questões que você já viu, a coisas que você vive no seu dia a dia. Então, acomodar é você ligar. Isso é uma questão neural também, tá, galera? Isso é uma questão de sinapse neural. É você fazer sinapses novas, cara, fazer conexões novas com conteúdos que você já sabia antes. É por isso que se eu te falar um número aleatório, tipo, sei lá, 1454, vai ser muito difícil de gravar, porque não existe associação nenhuma nisso. E aí, quando seus professores ficam inventando musiquinha para você gravar as coisas, esquema para você gravar as coisas, é justamente para você acomodar com mais facilidade. O problema é que a acomodação ela precisa dar sentido para o conteúdo. Ou seja, não adianta só você fazer uma associação para decorar aquilo, porque o grande motivo da acomodação é você juntar a outras informações já existentes. É aí que aquela informação nova passa a fazer sentido. É aí que você ganha potencial de acerto de questão lá no seu vestibular. Como é que você vai fazer essa etapa de acomodação? Cara, é muito fácil. Para você acomodar, a melhor forma é você colocar para fora, literalmente fora de você, aquela informação nova conectada a informações que você já sabe. Então, explicar aquele conteúdo em voz alta é uma boa. Você fazer um esquema numa folha é uma boa. Anotar seus principais aprendizados é uma boa. Mas, de qualquer forma, essa etapa de acomodação ela precisa ser feita após a etapa de assimilação. Então, a verdade é que não adianta, cara, você ficar escrevendo na mesma hora que tá lendo. É muito melhor se você ler o conteúdo inteiro, fechar seu livro e aí sim escrever com suas palavras, do seu jeito,
daquela forma que você aprendeu num papel quais foram os tópicos mais importantes. Isso é acomodar o conteúdo. Ah, agora eu entendi! Vamos lá, a partir de agora eu acho que fica muito mais tranquilo para vocês entenderem. Depois que você já assimilou e já acomodou o conteúdo, você precisa fazer uma etapa que para mim é uma das mais importantes, e aí os gurus de estudo sempre falam sobre isso. Nessa parte é importante que você entenda eles, que é a etapa de equilibração. O que é equilibração? Equilibração é você pegar, imagina que você acabou de montar uma cadeira nova, sei lá, uma mesa nova, e aí você quer saber se ela tá firme o suficiente para você sentar, para você colocar suas coisas. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma chacoalhada na cadeira para ver se ficou tudo bem, se os parafusos estão no lugar, se a perna tá aguentando peso, enfim, cara. Equilibração é exatamente o que o nome diz. É a etapa que você vai chacoalhar aquele conteúdo novo que você aprendeu, chacoalhar aquelas informações para ver se a aprendizagem ela foi efetiva ou se ainda ficou algum buraquinho, algum erro que você não conseguiu aprender. Qual a melhor forma de chacoalhar seu conhecimento, cara? É fazendo um teste com você. E essa é a grande importância das questões. E aí vem minha grande crítica, cara. Não adianta a gente falar que estudar por questões é a forma milagrosa de aprender conteúdos para o Enem ou para outros vestibulares, porque essas questões, esses exercícios, eles precisam vir na hora certa. Não adianta nada se você só fizer exercícios sem aprender novos conteúdos, e também não adianta nada se você tiver vários erros nas questões e não fizer nada posterior a isso. Ou seja, o segredo não é só fazer questão, cara. O segredo é encaixar as questões na hora certa dentro do seu método de estudos completo. E aí, a questão é a seguinte: toda vez que eu te pergunto alguma coisa, o detentor do conhecimento passa a ser você. É você que a gente está testando. São seus conhecimentos que estão sendo colocados à prova. E é normal, e vai acontecer, eu já te digo de antemão, que você tenha vários erros. Cara, eu vejo muita gente que se priva de fazer questões porque não aprendeu muito bem o conteúdo. Eu já passei por vários alunos que falaram: ah, PV, eu não fiz nenhuma questão desse assunto não, porque eu tenho muita dificuldade. Gente, o objetivo das questões é exatamente exacerbar essas dificuldades, cara. O grande crescimento que a gente tem com questões é exatamente encontrar onde estão esses erros. Por quê? É só encontrando onde estão esses erros que a gente vai conseguir agir da forma certa para aí sim conseguir consertar, para aí sim conseguir acertar esses erros. Isso forma a nossa quarta e última fase do processo de aprendizagem, que é o que a gente chama de desequilibração. Ou seja, você equilibrou, você chacoalhou para ver se estava estável, e nesse processo de chacoalhar para ver se está estável, você vai encontrar várias dificuldades que você tem no meio. Essa é a hora certa de você revisar esses conceitos, entender aquilo que você não tem entendido de primeira, para você ficar cada vez com menos dificuldades, cada vez com menos erros dentro dessa matéria. E é exatamente por isso que o segredo da aprendizagem está na revisão. Porque se você revisa um mesmo conteúdo algumas vezes, isso quer dizer que você já chacoalhou várias e várias vezes aquele conteúdo, já se testou por muitas situações, já encontrou muitos erros e já revisou esses erros. Cara, é assim que você constrói um conhecimento sólido, é assim que você tem repertório para chegar na hora da sua prova e conseguir acertar o maior número de questões. E é por isso que a gente continua insistindo com vocês que seus erros são seus maiores aliados no estudo pro Enem e para qualquer outro vestibular. Eu sei que vocês ficam se privando de errar porque lidar com isso pode ser um pouco difícil, cara, mas são eles que vão guiar suas revisões. E é assim que você vai conseguir revisar de forma mais rápida e revisar mais vezes o mesmo conteúdo que você tem dificuldade. Se você fica se privando o tempo todo de se testar porque você não acha que sabe o suficiente ainda, é possível que você nunca chegue a saber. Eu vou te falar que para mim esse é o grande erro dos alunos, junto com a falta de priorização de conteúdos, tá? Mas ó, sobre priorização de conteúdos, a gente acabou de gravar um vídeo falando sobre a melhor estratégia de estudos para a reta final do Enem. Faltam 2 meses, menos que isso, é pouquíssimo tempo, e se você não usar e priorizar as matérias certas nessa reta final, pode ser que você perca muito tempo até a hora da prova e não consiga levantar tanto seus resultados. Então clica aqui no card para assistir esse vídeo que ficou muito legal. Então vamos lá, para a gente fechar eu vou fazer um resumaço do que você pode fazer para cada uma das etapas e de quais são os erros principais que os alunos cometem. Primeira fase de assimilação, você pode ou fazer leitura do conteúdo ou assistir uma videoaula do conteúdo. Só toma cuidado para você não ficar pirado demais em aprender
aprender tudo naquela mesma hora, vocês acabam demorando demais para assimilar um conteúdo que, cara, não adianta quanto tempo você ficar, você não vai aprender 100% dele da primeira vez. Então, tenta fazer essa etapa rápido para ir logo para as outras. E a segunda fase é a fase de acomodação. Eu indicaria muito você tentar transformar isso em palavras, cara. Até melhor que escrever, tá? Mas pode ser um resuminho em tópicos, cara, um fichamento, um mapa mental, aquilo que você quiser. O importante é que saia de dentro de você e não do livro. Então fecha o livro para fazer essa etapa. Depois você vai para a fase de equilibração com os exercícios e tenta não fazer muitos, cara, mais de 10, por exemplo, porque é melhor que você faça 10, encontre erros, conserte esses erros e depois você faça mais como forma de revisão do que você passar um dia inteiro para fazer 30 questões de um mesmo assunto, que os erros vão acabar se repetindo várias vezes. E quando encontrar esses erros, você chegou na quarta etapa, que é de desequilibração. Essa é a hora de consertar aquilo que você teve dificuldade. Volta na matéria, volta no vídeo, pergunta ao seu professor, pesquisa na internet, cara, o que você precisar para deixar esse erro resolvido e ele não virar um problema lá na frente. Espero que você tenha aproveitado muitas dicas desse vídeo e melhore sua rotina de estudo a partir de agora. A gente sempre está postando conteúdos como esse aqui, então se você ainda não está inscrito no canal, essa é a hora certa de se inscrever, ativar o sininho, curtir esse vídeo e se você chegou até esse ponto, comenta aí, você prefere leitura ou videoaula, hein? Só pra gente saber. Beijão, até a próxima!